Olá, queridos amigos e amigas do Ideal Espírita. Espero encontrá-los bem. E hoje, nosso tema é o caminho e o Espiritismo. A palavra caminho, né? Quantas vezes nós ouvimos essa palavra em diferentes reflexões, e hoje nossa palestra vai ser sobre caminho e Espiritismo. O que significa isso? Antes, peço a vocês que elevem seus pensamentos ao mais alto, aos protetores, ao nosso anjo guardião, para que possamos encontrar então uma conexão e assim fazermos o uso correto de todos os aprendizados, reconhecendo que precisamos do auxílio do mais alto para percorrer a nossa encarnação e sairmos deste planeta no dia correto, no momento certo, um pouco mais conscientes do que quando iniciamos essa trajetória. Que a luz que vem do céu possa alcançar cada um de nós, iluminando principalmente o amor que habita em nossos corações. Que assim seja. Caminho e Espiritismo. Então, eu escolhi hoje trazer uma frase do poeta espanhol Antônio Machado que diz o seguinte: o caminhante não tem caminho, faz-se caminho ao andar. Bonito, porque nossa trajetória, ela é através do livre-arbítrio, nos dada através da liberdade de escolha, do momento em que podemos, então, colocar situações em nosso caminho de bom ou de ruim. Então, conforme vamos vivenciando as situações da nossa vida, mostrando aos que nos cercam o caminho que escolhemos, né? E principalmente para nós mesmos. Então, o que se entende por caminho? Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, qual que é a sua essência, né? Qual é a simbologia? Será que existem os caminhos certos e os errados? Definitivamente. E a questão do livre-arbítrio, então, né, que eu disse agora há pouco, que dificulta a nossa caminhada. A oração feita, Deus tira-nos da dificuldade que temos que passar nessa vida. Ainda hoje eu refletia sobre isso. Então, quando eu digo livrai-nos do mal, nada de mal deveria me acontecer, já que eu pedi a Deus para isso. Ou, durante a minha caminhada, eu vou fazendo, através do livre-arbítrio, né, escolhas que me propiciam situações mais ou menos agradáveis. E digo caminhada não só nessa encarnação. Somos herdeiros de nós mesmos. Trazemos, então, muitos caminhos já percorridos. O conceito de caminho se diz assim: nome genérico das faixas de terreno que conduzem de um lugar a outro. Atalho, vereda, espaço que se percorre. É símbolo incessante da vida humana. Estes caminhos que se colocam à nossa frente, eles são, então, disponibilizados de acordo com os caminhos que eu já fiz. Veja que interessante. Muitas vezes nos perguntamos, mas para que eu tenho que ir por esse caminho? Porque que é que me faz ter que traçar essa caminhada? Muitas e muitas escolhas passadas se refletem naqueles caminhos que se apresentam à nossa frente hoje. Então, aquilo que me dá a chance de ainda percorrer é resultado daquilo que escolhi em outros momentos, em outros caminhos. Então, vamos pensando que em muitas sociedades, na China antiga, os egípcios, né, para os egípcios, o caminho do ser humano era comparado à trajetória do Sol. Na China antiga, o Tao é o caminho do homem correspondente à ordem cósmica. Buda pregava o caminho sagrado com 8 elementos. E Jesus? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que que ele quis dizer com isso? Olhem o que eu estou dizendo e como é que vocês podem melhorar as chances das novas trajetórias que vão aparecer para vocês, os caminhos que vocês vão pedir que se abram. Então, o momento agora da escolha. Então, eu faço escolhas agora para que mais para frente eu possa, então, percorrer caminhos menos complicados, menos trabalhosos. Mas então eu estou livre, já que se eu fizer tudo direitinho nesta vida, eu estou livre de qualquer malefício que possa me alcançar?
Não porque nós não nos lembramos muito bem, e aí nós não nos lembramos de outros equívocos que nós percorremos no passado. E muitas vezes estamos aqui para um resgate, estamos aqui para auxiliar um resgate, estamos aqui para propiciar novas chances a nós e aos que nos cercam. E existem coisas que não faz sentido agora nós lembrarmos. O que é importante que nós tenhamos consciência agora é que eu posso e devo cuidar das trajetórias que ainda vão se abrir. Certo? Eu ainda tenho chance de modificar muitas coisas nesta e em outras chances de vida que terei. Para Jesus, o caminho está ligado à experiência religiosa, né? Jesus é tido como intermediário, que leva o indivíduo ao encontro com o Pai. Então, Jesus, ele veio não só falar sobre o caminho, ele veio fazer o caminho. Ele percorreu junto. E é interessante que nas passagens muitas coisas acontecem em trajetos, em caminhos que ele fazia junto aos seus. Os apóstolos sempre caminhavam com ele de um lugar para o outro. E nestas trajetórias, quantas coisas e quantos exemplos, quantas lições ele nos deixou, né? Paulo no caminho de Damasco. Então, a grande conversão. Então, por que que essa história nos toca tanto, né? Porque ele estava a caminho para fazer uma outra coisa. Paulo então se desloca com soldados, né, para fazer uma outra coisa em Damasco, nada do que aconteceu. Então, o convertido de Damasco, ele lá na entrada da cidade, ele ouve, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, no final da conversa, ele diz: Jesus, o que queres que eu faça? Mudei, acordei, né? Então, será que ainda nós não estamos assim meio que no caminho, sem saber o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos percebendo? E será que não é interessante como Paulo tomar um caminho totalmente diferente do que nós estamos fazendo? Será que não é hora da gente refletir sobre um caminho que eu vou e eu só vou? Eu não sei o que eu estou fazendo nesse caminho. Quem sou eu? Por que que eu estou aqui? Coisas que o autoconhecimento pode trazer. E não existe um autoconhecimento que alguém possa fazer por você. Não existe a escola de autoconhecimento, né? O autoconhecimento se dá da maneira que é própria, é peculiar para cada um. Cada um tem uma chance de fazer isso, né? E eu preciso muito estudo, eu preciso ideias avançadas, né? Nomenclaturas difíceis para isso. Não. Definitivamente já vi pessoas muito simples com autoconhecimento de grande valia e pessoas com grandes diplomas, doutorados e que pouco sabia sobre si mesmo. Sabia falar sobre as outras coisas, mas não se reconhecia. Então, o que é que nós vamos aprendendo na trajetória da vida? Nós vamos aprendendo que a importância está em, né? Deus habita em mim, como o próprio Jesus disse, né? Sois reis, sois deuses, né? De modo, então, que as encarnações, elas vão trazendo para nós, né, da doutrina espírita, as encarnações nos permitem ir aumentando o grau da perfeição, nos permitem, através do livre-arbítrio, escolhermos caminhos. E assim nós vamos nos aproximando de quem é essa alma tão valorosa que pisou no nosso planeta, chamado Jesus, nosso irmão, nosso mestre, e que mostra através de seus exemplos que é possível. Não fácil, porque nós confundimos aí essa chavinha, né? Mas Jesus foi fácil, nem para ele, com um grau de elevação espiritual e moral tão alto. Não foi fácil quando pisou aqui. Nós que ainda precisamos aprender e muito, não podemos esperar facilidades, mas possibilidades. Allan Kardec, no item Caminho da Vida, do livro Obras Póstumas, compara a evolução do ser humano às vitórias obtidas na estrada, cujas florestas devem ser ultrapassadas. Então, nós vamos, às vezes, em viagens e vamos ultrapassando, né, pontes, estradas mais difíceis, outras mais asfaltadas. Não é assim nossa viagem? Se a gente vai de um lugar para o outro, a gente encontra estradas todas esburacadas, as outras mais bonitas, né? Outras com uma visão feia. Às vezes a gente tem uma visão que não é tão gostosa de se olhar, outras tão bonitas. Essa é a vida. Nós nos deslocamos e vamos entendendo que tudo aquilo vai trazer um propósito, né? Nós vamos tendo a noção de que tudo isso é para quê? Porque eu preciso chegar lá naquele destino, porque eu preciso conhecer aquele lugar, porque eu preciso daquela reunião, aquele trabalho, ou
aquela pessoa que eu amo que está tão longe. É, e o Espírito Emmanuel, no capítulo 81 do livro Prosseguindo, no capítulo 81, prosseguindo, do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico, ele comenta um trechinho evangélico de Paulo que diz assim: prossigo para o alvo. É isso que eu quero dizer. Então, prossigo para o alvo. A estrada nem sempre vai estar perfeita. O que nós vamos visualizando nem sempre será o mais bonito. Nem sempre tudo vai dar certo, mas eu prossigo para o alvo. Eu tenho que ter aqui um entendimento do que é que eu quero, né? As várias fases da vida nos levando para um amadurecimento moral. Ou não, né? Quantas pessoas passam por essa vida reclamando da estrada, reclamando da paisagem, reclamando do motorista, reclamando de si mesmo, reclamando do carro e não vão chegar tão bem lá no final, né? Tá tão azedo a situação que lá no final não vai dar certo. É óbvio que em situações difíceis da nossa vida nós vamos dar uma baixada aí na nossa vibração. É comum. Essa oscilação de subir e descer, né? Do nosso próprio coração, do nosso coração que bate, o sobe e desce do nosso coração, né? Ele é o pulsar da vida, é normal. Mas estacionar lá embaixo, achar que tudo vai dar errado, não ter certeza de que pode ter a esperança de dias melhores, isso não nos traz, então, bons entendimentos. É claro que as verdades, elas não estão prontas para serem compradas em caixinhas e usadas. Elas estão aí, através do Evangelho, nosso querido Jesus, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz assim de forma clara e explicada tantas passagens que às vezes a gente não entendia, e que nós podemos, como pílulas, usá-las para que esse caminho, através das nossas escolhas, possa ser cada vez mais positivo. Espero que essas reflexões nos ajudem e nos tragam mais tranquilidade para os dias mais difíceis e momentos mais difíceis e nos tragam também a gratidão para tantos momentos e paisagens bonitas que encontramos no caminho da vida. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor.
como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.